Você achou que não ia ter vídeo hoje, né? Ah, achou errado. E aí, tudo jóia? Novamente, para você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcelo Doc e a gente fala sobre narração esportiva. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, porque é o seguinte: tem uma coisa para você que quer se aventurar no jornalismo esportivo e na narração esportiva também, que é talvez mais importante para você entrar na profissão do que ser um narrador tecnicamente perfeito, ter a voz mais bonita, ser a cabeça pensante mais inteligente, ter o ritmo mais frenético. Tem uma coisa que eu vou contar nesse vídeo aqui que é determinante para você entrar no mercado de trabalho cada vez mais canibalizado e difícil para conquistar espaço. Então, para você entrar e para você conquistar esse lugar dentro desse mercado, é fundamental que você seja versátil. Antes de eu continuar, por favor, inscreva-se no canal para você ajudar a fortalecer esse espaço para falar de narração esportiva, comunicação esportiva, futebol, outros esportes. Esse é o meu canal, sou Marcelo Doó, narrador da Rede TV, da Band News FM e também do UOL. E do UOL, né? Tá no sobrenome, inclusive. Se você gostar desse vídeo, deixa o like. Se você não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema. Comente, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Inclusive para você que é só um ouvinte, não tem nenhuma pretensão e tal. Quero saber a sua opinião também, tá bom? Seguinte, versatilidade é fundamental, é determinante, como diziam os advogados, condição sine qua non para você ter sucesso no jornalismo esportivo e na narração esportiva. E quando eu falo versatilidade, eu não estou falando apenas de narrar qualquer esporte. Eu estou falando em fazer várias funções dentro do jornalismo esportivo, tá? É uma discussão que hoje não existe mais, acredito eu, mas quando eu comecei existia. Eu ainda sou da época do diploma obrigatório para o jornalista, né? E quem quer narrar tem duas opções. Ou você faz um curso, né, de locução na rádio oficina, ou no Senac, ou num lugar que te permita ter um DRT, que é o registro profissional de trabalho para quem não tem formação acadêmica, trabalhar no rádio e na televisão, tá? E isso vale para locução musical, locução publicitária, dublagem, tem uma série de funções dentro do uso da voz que exige esse DRT. Ok, e você pode fazer a faculdade de comunicação social com ênfase em jornalismo. Foi o que eu fiz. E por que que eu fiz e não quis fazer? Eu já sabia que existia o DRT e tal, mas eu queria a formação universitária. Eu estou falando de 20 anos atrás, talvez essa realidade tenha mudado nesse aspecto específico. Mas a minha ideia era, eu preciso estar dentro do jornalismo primeiro, para depois eu estar na narração. Porque eu não tinha ninguém, nada que me levasse à narração esportiva diretamente. Eu não conhecia ninguém em rádio e televisão. Não conhecia, nem na faculdade. Né? As pessoas que eu trabalhava na faculdade, eu sou da época que a assessoria de imprensa era o que estava crescendo. E foi aí que eu comecei, né? Na comunicação empresarial. É, e dentro desse período, que foi um período até longo, né, de 98 a 2004, né, quando eu comecei a narrar, em 2007, quando eu virei a chave para o jornalismo esportivo de vez, que me ensinou muita coisa, porque eu escrevi, eu fazia reunião de atendimento, eu atendia cliente, eu escrevia release, eu fazia follow-up, eu tinha várias funções ali de um, vamos dizer assim, um executivo de atendimento, vai, né, dentro de uma agência. E depois, quando eu fui para o Terra, no Terra eu aprendi tudo, porque lá eu apresentava, lá eu cheguei a ser chefe de reportagem substituto, eu fazia escala de repórter como substituto, eu fazia edição de vídeo, eu fazia edição de texto, eu fazia edição de homepage, eu fazia cadastro, título, legenda, descrição, eu narrava, eu fazia reportagem, eu fui para a rua,
eu fui cobrir um tsunami, eu fiz tudo que você possa imaginar dentro do jornalismo. O Portal Terra foi a minha escola de jornalismo, não só esportivo, porque eu fiz muita coisa de geral lá, né? Lá eu fiz eleições, eu fiz, perdão que meu nariz agora resolveu atacar, eu fiz cobertura de queda de avião, cobertura de enchente, cobertura de incêndio em favela, de invasão do Morro de Alemão, do massacre de Realengo, uma série de coisas que são de polícia, de geral, né? Não são esporte. E essas funções me prepararam para tudo que eu faço hoje. Porque eu sou narrador 100% desde 2013, que eu faço só isso, basicamente, né? Mas isso me tarimbou para apresentar um programa, se precisar, como eu fiz hoje aqui. Eu gravei um projeto que eu não posso contar ainda como apresentador de um videocast. E foi muito legal, porque eu já ganhei essa tarimba na época do Terra. Então, eu às vezes, se precisarem na rádio, eu apresento. Eu já apresentei telejornal na Rede TV, eu apresento um programa na Rede TV de futebol americano. Então, tem uma série de funções que quando você chega para a narração esportiva já com essa experiência, você está dizendo para o cara que te contrata que ele pode contar com você. E ele pode contar com você para... Marcelo, você conhece Fórmula 1? Poxa, eu não conheço Fórmula 1, não acompanho o dia a dia da Fórmula 1. Mas eu já fiz Fórmula Indy, então se precisar narrar uma corrida, se o Odinei Edson tiver um problema, eu posso fazer. Se o Oscar Ulisses, como teve, né, quando eu fiz Fórmula 1 na CBN a primeira vez, tinha um jogo de futebol no mesmo horário, então eu tinha que fazer. Então fui lá e fiz. Fiz, entreguei direitinho, não foi um primor, mas eu entreguei. Na Band News FM é a mesma coisa, já precisou uma, duas vezes narrar uma corrida. Eu fui lá e fiz. Entreguei. Não foi maravilhoso, mas entreguei. Na pandemia, por exemplo, não tinha futebol, né? A gente fazia matérias especiais, ligava, apurava, gravava, editava, mandava pronto para a Band News. Então, tudo isso, o cara olha, o teu gestor olha para você e fala, pois eu não posso perder esse cara, porque esse cara ele me atende no que eu precisar. Tem um torneio de pádel, eu preciso de 3 dias para estudar o esporte, eu vou te entregar uma transmissão. Poxa, Marcelo, amanhã você está nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, amanhã você vai narrar luta olímpica, com o Mochilink na beira do ginásio, lá na beira do local da competição. Tá bom? Estuda minimamente as regras e entrega. Isso é versatilidade. Isso passa por 3 coisas fundamentais que qualquer narrador esportivo tem que ter. A primeira delas é a humildade. A humildade de se entender como a peça dentro de uma equipe e que muitas vezes uma peça precisa se adaptar para uma determinada missão, que muitas vezes dessa missão depende o sucesso do time todo. Então você não pode se escorar nem na insegurança de falar, não, eu só faço futebol, eu só narro, porque essa é a minha função, eu sou pago para isso. Isso é um pouco de medo, de fazer algo e não responder, e é um pouco de soberba também de achar que em 2025 as pessoas têm apenas uma função em suas profissões. Eu tenho certeza que se você está vendo o vídeo e não é um comunicador, você sabe exatamente do que eu estou falando. E nenhuma função hoje em dia você faz uma coisa só, né? Então, a humildade é a primeira coisa. A segunda coisa é a disposição para aprender. Porque dá trabalho. Dá trabalho estudar regra, dá trabalho buscar informação, dá trabalho assistir vídeos de árbitro, de arbitragem, conhecer os times, às vezes ligar, mandar mensagem para um treinador, dá trabalho. Dá trabalho aprender a apresentar. Apresentar não é narrar. Apresentar tem um outro ritmo, tem uma outra necessidade. Na apresentação, pelo menos para mim, você não é uma estrela, você é apenas um primeiro volante que sai jogando e você coloca as pessoas para jogar. Esse é o grande papel do apresentador, para mim, né? Um entrevistador, como fazer uma pergunta, que pergunta fazer, que pergunta não fazer, e tá cheio de gente aí que não sabe perguntar. Quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto para aventurar-se em outras funções,
você vai ganhando um arcabouço profissional tão rico, gente. Tão rico. E hoje, 20 anos depois, né, com essa bagagem de 2 décadas de profissão, eu posso dizer com muito orgulho que eu sou um comunicador. Eu sou muito mais do que um narrador esportivo. E você pode ser também, porque eu não tenho nada diferente de você. Com a diferença de que se você tiver menos anos de profissão, você vai chegar aos 20, se Deus quiser, e se souber fazer tudo isso, vai chegar com esse mesmo arcabouço. Então, humildade, disponibilidade para aprender e desprendimento. E aí é o nosso ego, né? E quando eu falo desprendimento, eu vou dar um exemplo muito rápido para encerrar o vídeo. Jogos Olímpicos 2008, Pequim, primeira Olimpíada da história da internet brasileira com transmissão em multicanais. Nunca havia acontecido. Um momento importante da história da nossa internet e da nossa comunicação esportiva que as pessoas dão muito pouca importância. Mas eu sei do que nós fizemos no Terra, foi histórico. O que se faz hoje nós começamos em 2008. Muito bem. Eu estava lá aprendendo a narrar, eu não sabia nada que não fosse futebol. Um belo dia me deram um jogo de softball para narrar. Era um jogo Japão e Austrália, uma coisa assim. Softball é meio que um beisebol para mulheres, grosso modo, tá? Tem regras diferentes do beisebol, mas a mecânica é muito parecida com a do beisebol. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E quando eu vi a similaridade com o beisebol, enquanto todo mundo ria, né? Se ferrou, vai narrar um esporte que ninguém vai assistir, um jogo que ninguém vai ver e tal. Eu peguei aquilo como uma esperança de que, se eu fizesse muito bem feito, quem estava acima de mim poderia enxergar em mim um valor que até aquele momento não havia aparecido. Pelo menos ninguém nunca tinha me dito. Pelo contrário, eu entrei naquela Olimpíada muito machucado, muito diminuído como profissional, mas eu era um moleque, eu era um garoto. Hoje eu entendo o que aconteceu. E tá tudo bem. Eu fui lá e fiz. Fui ao Everaldo Marques, foi a segunda vez que ele me salvou. Eu fui até a casa dele, ele ligou lá o jogo da MLB e foi me ensinando o que era o beisebol, os 3 strikes, tal, as bases, as posições, os innings, né, as entradas e tal. Peguei o básico, estudei os times e fui para a transmissão e segurei sem comentarista 3 horas e meia de transmissão. Vou repetir, 3 horas e meia sozinho, praticamente para ninguém, eu segurei uma transmissão de um esporte que eu nunca tinha visto, porque eu fui humilde, fui disposto a aprender e fui desprendido do meu ego. Falar, não vou fazer isso aí porque é porcaria, eu vou fazer de qualquer jeito porque ninguém vai ver. Eu fiz. Sabe qual foi o meu pagamento por essa transmissão? O direito de narrar a final olímpica do voleibol de quadra feminino entre Brasil e Estados Unidos. Então eu, Galvão Bueno, não sei se o Luiz Alfredo, a Record, eu não lembro se estava fazendo, Luciano do Vale, fomos nós 3, 4, que narramos a primeira medalha da história do vôlei feminino, medalha olímpica de ouro. Minha voz está lá registrada. Nem acho que foi uma transmissão boa, acho que não. Teria feito hoje completamente diferente, muito melhor, mas eu fiz. E eu fiz porque eu tive o desprendimento, a humildade e a disposição em aprender um esporte que ninguém queria fazer e que sobrou para mim. Eu enfrentei os risos de muita gente na redação, me lembro muito bem dessa cena, eu com os meus cadernos indo para o estúdio principal para narrar, passando pela redação e a galera tirando um barato. Mas foi esse momento que me deu o direito de fazer a minha primeira grande transmissão da vida, que foi essa final olímpica do voleibol. Então, seja versátil, principalmente no começo de carreira, top o que vier, mas não no sentido assim de grana, né? Tô falando de oportunidade, tô falando de aprendizado. Faça coisas fora da sua zona de conforto e eu tenho certeza que lá na frente você vai me agradecer, tá bom? Quero saber o que você achou desse vídeo, comente aí, compartilhe, deixe o like. Até o próximo vídeo.